pessoal, boa noite a todos, mais uma vez. Hoje nós vamos dar continuidade aí aos estudos dos ensinamentos de Meishu Sama, do livro Arte do Jorei, volume 2. Para o livro físico, hoje nós estamos na página, a partir da página 71. O restante nós já estudamos, né, nos demais encontros. E o título inicial é Jorei e Sonen. E a partir desse ensinamento tem um outro relato de sobre Meishu Sama, né? E depois entram as perguntas e respostas, né? Para Meishu Sama, de ministros, geralmente ministros aqui, né? Então é um conteúdo bem interessante de ministros fazendo perguntas a Meishu Sama na época de Meishu Sama, né? Então imagina o privilégio deles que participaram disso e para nós que hoje estamos obtendo conhecimento de todos esses ensinamentos. Queria pedir para a Lana, se a Lana puder fazer as suas palavras iniciais aí, por gentileza, desse conteúdo, do que mais te chamou a atenção, por favor. Boa noite, ministro. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Deixa eu só tirar aqui no mudo, peraí, rapidinho. Desculpa, porque eu pensava que eu tinha colocado no mudo. Bom, o que mais me chamou a atenção, né, esse primeiro capítulo aqui, Jorei e Sonen, né, que Meishu Sama relata sobre que a luz está ficando cada vez mais intensa, né, e que realmente ele conseguia, né, na época, ministrar o Jorei através do Sonen, né, que teve uma secretária dele que passou mal, ele tinha uma pessoa que dedicava lá na cozinha dele, e essa pessoa passou mal, aí procurou por ele lá, só que ele estava muito ocupado, e o que foi que ele fez? Ele pediu para ela ficar lá na sala, assim, encostada assim no canto na parede, enquanto ele estava ocupado resolvendo as coisas dele, ele começou a ministrar Jorei através do Sonen, isso foi uns 10 minutos, mais ou menos, aí foi que ele pediu para ela ir embora, que ela já estava bem, que ela podia voltar lá para... Interessante isso, né? Aí ela voltou lá para a cozinha. Quando ela chegou lá, as pessoas olharam para ela, viram que ela estava com outra fisionomia e tal, achou. Aí ela foi melhorando, chegou no final já do expediente dela lá, aí ela foi lá para agradecer, né, a ele, que ela já estava bem. Aí foi que ele falou para ela que por a luz de Deus estava mais intensa, né, e que ele já estava ministrando Jorei dessa forma, e que ela realmente estava sentindo já curada. Aí eu achei bem interessante, assim, que através do Sonen, né, por a luz estar tão intensa e por ele estar tão ocupado, ele tinha que ministrar daquela forma. Ele já estava com essa permissão, né, por a luz de Deus ser muito intensa. Não que todo mundo tem que sair agora ministrando Jorei pelo Sonen, né? Com certeza, né? Verdade. Porque o nível que Meishu Sama tinha, não dá para comparar. Isso mesmo, né? Isso. Agora, não quer dizer que nós não possamos tentar, no sentido de, tem uma pessoa que não está bem, eu posso enviar essas energias positivas para ela, mesmo que eu não levante a mão, né? Mas pela intenção, que é justamente o Sonen, né? A junção de vontade, sentimento, pensamento. Então, eu ter essa atitude mental, né? Meishu Sama, peço permissão para que essa luz seja direcionada a tal pessoa, mesmo que eu não esteja olhando ou lidando com a pessoa diretamente, mas você pelo Sonen fez um pedido a Deus, né? E esse pedido com certeza vai ser ouvido e você consegue também enviar vibrações positivas e a luz divina, mas não como a administração profissional, vamos dizer assim, né? Que é pedir permissão, levantar as mãos e ministrar Jorei, é diferente, né? Mas nada impede da gente tentar, obviamente, seguir os passos de Meishu Sama e enviar coisas positivas, energias positivas, enviar o Jorei pelo pensamento, pelo sentimento, pela vontade, que é a junção dessas três coisas que se faz o Sonen, né? Verdade. Bom, uma pergunta que me chamou, assim, muita atenção, né, porque, assim, o ensinamento, as perguntas são ótimas, né, tiram muitas nossas dúvidas, eu achei maravilhoso.
Se a gente pudesse falar de cada uma, mas são muitas. Mas, assim, que me chamou mais atenção, que, na verdade, eu não sabia, é a pergunta de número 5, né? Onde ele diz aqui, é permitido receber jorei deitado? Aí ele, Meixo Sama responde, propositadamente, não. Caso a pessoa consiga ficar sentada, deverá se manter nessa posição, porque isso demonstra respeito a um ato tão sagrado. Quer dizer, as pessoas às vezes não têm nem noção, né, do ato sagrado que é o jorei, porque se ele disse pode ficar sentado, então é preferível que fique. E a gente às vezes ministra muita gente, às vezes deitado, né? Muito interessante, tirou toda a minha dúvida. É aquela questão do bom senso. Uma das coisas que eu não sabia, né? É a questão do bom senso. Se a pessoa pode ficar sentada, não tem nada que impeça que ela fique sentada, então é melhor sentar em respeito ao ato sagrado do jorei. Exatamente, conversamos um pouco aqui, né? Mas muitas pessoas sabem que o jorei é sagrado, mas não respeitam. Isso é muito curioso também, né? Eu vou assistir TV aqui, enquanto eu tô assistindo TV, você vai me ministrando o jorei. Gente, para com isso, né? Para fazer aquele momento, para você receber corretamente o jorei, você ministrar corretamente o jorei, se concentre para ministrar o jorei, se concentre também para receber o jorei, né? É um ato sagrado, como o senhor colocou aqui, é sagrado, então a gente tem que respeitar, não pode ser uma coisa leviana, quando se torna uma coisa leviana, qualquer momento eu ministro o jorei, eu estou conversando, estou ministrando o jorei, estou com a mão levantada, você não presta atenção no que você está fazendo. Né? E o Meixo Sama já deixou claro aqui em vários ensinamentos, né, a importância da concentração, a importância de também não deixar o apego tomar conta, né, e você não forçar no pensamento, você não forçar nos braços, né, então tem um conjunto de práticas que a gente tem sempre que lembrar na hora de ministrar ou de receber jorei. Legal, Lana. Tem algum outro ponto? Tem a pergunta eu escolhi umas perguntas pequenas, assim, por eu estar um pouco, e ser um pouco mais rápido também, né? Essa pergunta de número 15, tá? Na página 83, também achei muito interessante, porque às vezes a gente sente essas coisas e não sabe, né, ministro? Então, assim, ele pergunta assim, número 15, às vezes estou ministrando jorei e sinto sono, por quê? Não precisa se preocupar, porque o importante mesmo é manter-se calmo, sem se irritar. Os casos de sono normalmente ocorrem quando aquele que recebe o jorei está com o espírito encostado, que não está gostando da ação da luz divina, o que o leva a tentar fazer com que tanto o ministrante quanto o receptor durmam. É interessante, porque já aconteceu isso comigo, né? E a gente fala, nossa, que sono, e não entende, né? Sono e a pessoa também, né? Principalmente nessa parte, assim, olha, eu, pelo menos, eu durmo, assim, muito cedo, 10h30, não sei se também influencia mais, quando, assim, umas 8h30, 9h, às vezes eu começo já a me sentir com sono mesmo, e às vezes a outra pessoa também, mas já teve casos, assim, de tarde, eu ficar bocejando, assim, como se estivesse com sono, a pessoa também com sono, sabe? É interessante, aí eu não sabia sobre esse negócio do encosto aqui. Olha. A gente muitas vezes acha que a gente existe materialmente e somos só nós, né? Mas tem muito mais coisa por trás. Tem todo um plano espiritual, né? Que nos envolve aí, que tanto para o bem quanto para o mal. Então a gente tem que estar, para quem não tem a visão, como eu, né? Eu não vejo os espíritos e nem acredito nem de vocês. Mas como a gente não vê, a gente tem que estar atento aos sinais físicos. Os sinais físicos nos dão indícios espirituais, como a gente está colocando aqui. E você vê que, assim, o importante é manter-se calmo sem se irritar. Às vezes, se você lê de primeira, você fala, mas, pô, o que esse primeiro trecho aqui tem a ver com o resto da resposta dele? É porque, com certeza, o espírito ele vai ficar tentando te atazanar, para atrapalhar. Né? Então, você tem que manter mais firme ainda. Né? Na hora que você percebe qualquer coisa diferente, você mira, inclusive, para casos espirituais, ministra jorei bem na testa da pessoa, porque ali é um ponto que geralmente os encostos tentam dominar, porque acabam influenciando nas atividades, nas ações da pessoa, né? Então, ministra bem direcionado ali. Inclusive, você pode até dar
uma leve queda assim na mão para direcionar o jorei saindo pelas pontas dos dedos, assim, ó, como se estivesse passando pela testa e saindo pela parte de trás da cabeça. É assim, ó. Não é assim o normal? Tá vendo? Uhum. Então você vai dar uma descidinha na mão como se estivesse saindo pela ponta dos dedos em direção à testa da pessoa. Ah, tá. Tá? Então é como se estivesse dando uma concentrada na luz para atravessar o terceiro olho, vamos dizer assim, da pessoa, em outros termos, né? E sempre pensando, todo jorei que nós formos fazer, independente da forma, a gente tem que imaginar a luz saindo das nossas mãos e atravessando o corpo da pessoa. Isso é fazer penetrar a luz, que Meixo Sama fala, né? Ele sempre fala isso, né? Tem que fazer a luz penetrar bem, né? Nas palavras dele. Então, é isso. É você imaginar a luz atravessando a pessoa. Independente do ponto que eu estou ministrando, essa luz está atravessando. Vindo pela frente, saindo pelas costas. Tá entendendo? Isso é muito importante. Entendi. Mais alguma coisa, Lana? Ou é isso? Não, tranquilo, já foi esses 3 pontos aí, dá oportunidade para os outros. Bom, obrigado, tem muita Lana. coisa interessante, viu, ministro? Muita Mas coisa parabéns. interessante. Isso é sinal que vocês estão se preparando. Obrigada. O Leonel queria falar alguma coisa? Se quiser colocar os seus pontos, tá no mudo, tá? Só tirar do mudo aí. Oi, boa noite a todos. Boa noite. Eu só queria ressaltar, assim, eu já passei por algumas experiências, né, e em algumas eu me identifiquei aqui nessas respostas do Meixo Sama e perguntas, né, do ministro, mas eu queria destacar, assim, o primeiro item aqui que me chamou a atenção é o jorei e sonen, né. Uhum. Esse eu nunca tinha, assim, lido tão claramente a aplicação do jorei, quando o Meixo Sama aplica através do sonen, a empregada dele, que estava na casa dele, e ela aparece reclamando, né, das dores. A Lana também destacou esse ponto, é bem interessante, né? Não sei se você já estava nesse ponto que a gente estava conversando, mas a gente falou sobre essa importância de, obviamente, o Sama tem um nível dele, né, espiritual, que é praticamente é Deus encarnado. Agora, nós, né, meros mortais, como que a gente pode fazer? Pedir permissão a Deus e pedir que essa luz divina chegue até tal pessoa. Você pode estar no mesmo ambiente, você pode não estar levantando a mão para ministrar, mas você no pensamento, quietinho ali, você fecha seus olhos rapidinho e pede: meu Deus, Meixo Sama, envia sua luz divina para aquela pessoa. Então, pelos fios espirituais, aquela pessoa vai receber aquela luz, né? Obviamente que não da mesma forma como se você tivesse sentado um na frente do outro, levantando a mão, direcionando, canalizando, como o Meixo Sama na época dele. Mas nós temos também essa possibilidade, né, de enviar essa luz divina, não pelo nosso poder, vamos dizer assim, o poder vem de Deus, mas pelos fios espirituais nós mandamos essa energia. Pode continuar. O outro, né, que ele destaca, né, aqui no relato anônimo, né, da parte da cura, né, que ele tem a convicção de que vai curar, né? Isso é muito legal. Isso, assim, a gente ainda como iniciantes, né, eu pelo menos tenho essa, né, essa dificuldade ainda de eu afirmar que eu vou curar, não, para mim Deus cura. Se eu for o veículo proporcionar esse milagre, ou essa gratidão, né, aí é Deus que está agindo, não sou eu. Eu acho que assim, nesse ponto, eu também destaquei esse ponto aqui. Tem duas coisas, né? Como você disse, está extremamente correto, que é a questão de quem cura é Deus, nós somos intermediários, né? Mas a partir de um certo momento que nós vamos nos conectando cada vez mais com a luz divina e com o conhecimento sobre as técnicas do Jorei,
nós sabemos onde a gente vai ministrar Jorei, naquele ponto focal, nós avaliamos, a pessoa fala, olha, é tal ponto, você vai lá, ministra Jorei, e plau, consegue o objetivo. Muitas vezes fica aquele negócio, será que eu que curei? Não, é como você disse, Leonardo, quem cura é Deus, porque nós somos canais, mas a nossa sabedoria para utilizar o Jorei de forma correta, ele traz a cura. Então é isso que a gente tem que ter em mente, né? E essa convicção do vou curar, a gente pode ter, sem o sentido de se achar, né? O orgulho, né? Ah, eu sou tal. Não é nesse sentido, mas é a fé, né? Vocês estão entendendo o ponto tênue que eu estou mexendo? É a fé de falar assim, eu vou curar porque é Meshusama que vai me utilizar. É Deus que vai me utilizar, vai utilizar a minha mão e vai curar essa pessoa. Né? Então é a fé. É nesse sentido que a gente pode usar esse relato falado aí por uma pessoa anônima aqui, né? Foi um relato anônimo. Mas eu vou curar, né? No sentido, Deus vai me utilizar e eu vou ser um servidor que vai atuar no ponto focal e vai trazer a cura nessa pessoa. Então acho que nesse sentido a gente também pode absorver essa passagem aí sobre eu vou curar, bem interessante. O outro ponto que eu queria destacar e dar mais uma ampliada, assim, que é quando você vai ministrar, você tem que sentir, né, ou às vezes não percebe, essa sintonia e a sensibilidade da pessoa, que pode estar em menor ou maior grau. Essa é, assim, mais é como se fosse uma vibração que a pessoa que está recebendo o Jorei enviasse para, né? Seria um emissor e o receptor, que somos nós, né? Porém, como que a gente age, né, para captar essa sensibilidade? Porque às vezes ela também influencia em nós mesmos, né? Através dos espíritos que estão, né, às vezes perturbando, né, essa pessoa, e às vezes a gente passa pelas essas reações, como ele descreve aqui em outras perguntas, né? Então você pode sentir abrição de boca, sonolência, um pouco de cansaço, né? Eu já passei por algumas dessas, né, mas até tive uma experiência um pouco negativa, porque a pessoa estava em um ambiente não adequado e a minha mão não conseguia ficar aplicando Jorei. Ela levantava e caía, porque ela estava num ambiente um pouco impuro, em banheiro. Então, e como eu conhecia a casa, eu percebi, não falei nada, simplesmente minha mão não conseguia aplicar Jorei. Então, houve um corte, né? Acho que pela própria luz divina, né? Que nesses casos a gente não deve. Isso é importante a gente orientar, né? Falar para a pessoa da importância do ato, né? Do Jorei. Então, se reservar, estar num lugar que ela possa se concentrar para receber a luz corretamente. Né? Mas, mesmo assim, eu sei que às vezes as pessoas não respeitam. Então, nesses casos, a gente tem que dar um passinho para trás, né? Então, mas essa pessoa era ateu, né? Ele praticamente não questionou, aceitou, mas depois é que ele foi, né? No final, e era aplicando Jorei na época da pandemia 3 vezes por dia. Era de manhã, à tarde e à noite. Entendi. Então, é bem curioso. Na última assim, semana, eu percebi que ele já estava um pouco, né? Decaindo, e aí quando, né, porque era sempre o primeiro Jorei de manhã, então eu sabia que horário que acordava, como eu conhecia o ambiente, então eu percebi que ele foi para um lugar que eu identifiquei, mas não falei nada, então eu continuei, mas falei, não. E aí a minha mão sentiu. Então, isso aqui está bem claro aqui nas perguntas e respostas do Meshusama, para mim está cada vez mais iluminado como que a gente tem que ter essa percepção e sensibilidade do receptor. E uma dica, né? Uma dica. Tá vendo muita interação espiritual, você fala, puxa, tá pesado esse negócio, não tô me sentindo bem ministrando Jorei. Para o Jorei, pede permissão, vai na frente do altar e faz oração junto com a pessoa.
tá? Porque o que acontece quando vocês fazem isso? É como se uma bola de luz caísse do céu em cima de vocês dois. Então, se tem alguma interferência negativa tentando atuar, no momento da oração você já quebra. E quebrando na oração, você volta para o jorei. Então, se não está conseguindo conter, tá vendo que o negócio está passando de um certo limite, bocejos e etc., em demasia, né? Bocejo outro pode acontecer, mas em demasia, corta, vai na frente do altar, faz oração, Matsunorito, com a pessoa, depois volta e continua o jorei. E não precisa nem ficar explicando, falar assim, olha, tô sentindo isso, tô sentindo aquilo outro, porque daí já começa a encucar, né? Tem isso, tem aquilo outro. Então, fala, vamos lá, sentir que a gente deveria fazer oração. Faz oração, volta, continua o jorei. Isso é muito importante, tá, gente? Uma dica bem valiosa aí para os casos de jorei que vocês percebem interações negativas, tá? Queria passar para a dona Ângela, por favor. Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Joia. Olha, a minha posição de ministrar o jorei online, porque antes era presencial, hoje é online. Eu sento de costa para o meu altar. E o receptor, ele fica de frente para o altar. Quando eu percebo alguma coisa, muito bocejo, como foi citado agora, eu termino o jorei, peço para encerrar e vou com eles fazer uma oração. Perfeito. E, de preferência, a oração do reino do céu na terra. Por quê? Se eles estão recebendo o jorei, têm afinidade, querem se tornar membros, querem ingressar e gostam de estar aqui com a gente, eles precisam aprender a fazer a oração de agradecimento antes do jorei. Eles nem percebem a causa. Agora, o que eu queria citar aqui, o senhor como ministro, que há muitos anos eu aprendi, não sei se aprendi errado, né? Mas aqui no ensinamento de Meixo Sama está falando, é permitido receber jorei deitado, não é o deitado, é permitido ministrar jorei em animais? Sim, é permitido, está escrito aí. Tem aqui, Meixo Sama, Canon. Canon ama até os insetos. Porque eu já contei o que aconteceu comigo. Eu ministrar o jorei nos ratos. E eles foram embora. Boa. E também lhes concede graças. Portanto, seres humanos e animais devem ser tratados da mesma forma. Inclusive, quanto mais inferior for o ser, maior será o efeito do jorei. Então, animais, pelo que eu estou entendendo aqui, ele recebe sim. E eu estou pedindo que o senhor diga se tem alguma possibilidade de um ministro, ele como ministro, não ter conhecimento desse ensinamento? Se tem como um ministro não saber sobre isso? E ele responder para alguém que pediu que fizesse, porque todo mundo que me acompanha, ele sabe. Tem gato, tem cachorro, eles têm animais de estimação mesmo, como se fosse um filho. Mas daí o que o ministro falou que não pode ministrar? Não foi só isso, não. Foi dito para a pessoa o seguinte: olhe, tenha respeito pela obra divina, tenha respeito a Meixo Sama, tenha respeito ao jorei. Você vem me pedir para fazer um jorei na sua cadela que está doente? Eita. Nesse tom. Aí eu só quero tirar dúvida se essa outra orientação... Vamos corrigir as coisas aqui. Primeiro ponto, a gente não deve julgar, né, como o Meixo Sama ensina. Mas, tirando essa história, nós devemos seguir o que está escrito aqui. Se o Meixo Sama está falando que nós podemos ministrar jorei nos animais, nós podemos,
desde que exista a necessidade e vamos fazer. Ponto. Okay. Né? Eu não vou contra a mexer em momento nenhum. Inclusive, eu ministro Jorei na minha cachorrinha aqui em casa, vira e mexe. Toda hora eu tô parando um pouquinho e ministrando Jorei nela. Então, assim, mas por quê? Porque está escrito no ensinamento. Ministro Ricardo, e todos vocês, minha irmã tinha uma cadela. A pitbull dela pegou e só faltou esganar mesmo. O pescoço dela ficou parecendo um funil. Um funil não, uma peneira. Saía sangue por tudo aí carregando. E sabe como foi que ela foi salva? Com a oração do Jorei, porque eu estava lá. Quando ela levou para o veterinário, que lá em São Paulo tem os hospitais, né, de estudante, tudo, aí levaram e disseram assim, infelizmente, não temos notícia boa da senhora, que era minha irmã. E eu lá, ó, parada. Depois, um deles disseram assim, você está com algum problema na mão? Eu disse, não. Eu estou ministrando uma oração que se chama Jorei, na cadela, que serve para a gente e serve para os animais. Perfeito. E a cadela viveu muitos anos. Legal. Eu ministro, eu Jorei em cachorrinho, se for em passarinho, o que precisar, mas já foi claro aqui, né? E, inclusive, como ele mesmo disse, tem uma força até maior, né? Para animais inferiores. Que outro ponto você gostaria de destacar, Ângelo? Só uma observação, tá? Esses ensinamentos não são todos que têm acesso. Esses ensinamentos foram publicados pela Luz do Oriente. Não são todas as igrejas que têm esses volumes de ensinamentos disponíveis, né? Então, não sei se esse ministro tenha estudado já esse ensinamento, porque se ele tivesse estudado, ficaria claro, né? A forma de agir. Então, assim, agora, não sei. Eu posso estar enviando para esse frequentador que recebe o Jorei com a gente, esse ensinamento aqui de Meixo Sama para ele? Claro que pode, por que não? Para ele conhecer que é possível receber o Jorei nos animais. Aí você pode falar de onde você tirou. Livro, Arte do Jorei, volume 2, pergunta número tal, bonitinho, para ele saber onde você está puxando isso. Agora, isso aqui deve ser porque eu aprendi isso logo que eu me tornei membro. Faz anos. Entendeu? Então, é o que eu falei, não dá para a gente julgar, mas vamos seguir o que está escrito aqui. Não dá para julgar, não. E não é o meu propósito de julgar de jeito nenhum. Eu quero apenas mostrar a resposta correta dentro dos ensinamentos de Meixo Sama. Perfeito. É permitido, sim, ministrar o Jorei em animais. Perfeito, está correto. Tem algum outro ponto que você gostaria de destacar, além desse? Não, eu tinha uma dúvida aqui, se poderia ministrar o Jorei com as duas mãos, porque às vezes acontece comigo, eu estou ministrando o Jorei em alguém, mas aí, automaticamente, minha outra mão, ela fica pousada na minha perna, e eu ministro o Jorei com só um dedo, né? Aquela outra maneira. Mas em mim, aí eu percebo, e aí eu falo. Desculpa, deixar no mudo aqui o celular. Você quer saber se pode ministrar Jorei com as duas mãos, né? Nesses ensinamentos tem essa resposta, você viu? Ainda não vi. Nesses ensinamentos, não. Porque eu estou dizendo ao senhor que isso é automático e não é constante. Às vezes acontece. Como eu tenho um problema seríssimo de circulação,
E aí eu já sei o ponto focal, então eu pego minha virilha, pego o joelho e ministro com as duas mãos, né? Eu vou te responder. Mas aqui no ensinamento diz que não é aconselhável ministrar com as duas mãos, porque uma mão tira a força da outra. Está aqui no ensinamento, nessa página mesmo. Não é nem questão de tirar a força, é questão de você canalizar, né? Você focaliza. Daqui ministro, a luz pode ser canalizada ao mesmo tempo com as duas mãos, Meixo Sama. O ato de ministrar Jorei com uma das mãos ajuda na canalização da luz, que assim se torna mais forte. E daí a importância de usar só uma das mãos a cada vez. Então, segundo Meixo Sama, eu percebi aqui que não pode. Porque diminui. Isso. Você percebam a orientação de Meixo Sama. Ele nunca fala assim, ó, pode, não pode, né? Ele orienta, ele ensina por que você vai ministrar com uma mão só. Porque você vai focalizar mais energia, mais luz numa mão só. Por isso que você faz com uma por vez. Mas eu falei pode porque tem assim, ministro, a luz pode ser canalizada. Ela vai sair, ela vai sair. Se você pegar as duas mãos, ficar assim, ó, pede permissão, ficar assim, vai sair. Só que vai sair metade em uma, metade em outra. Vocês estão entendendo? O que tem acontecido comigo é uma aqui, em que eu estou no receptor. Agora, minha outra mão, que eu deixo ela pousada, geralmente na perna. Automaticamente, eu percebo que estou ministrando Jorei com a outra, mas não é sempre. É quando você perceber... Isso, não voluntariamente, não com o propósito de ministrar com as duas mãos, eu percebo. Aí eu disse, eu vou perguntar se há uma possibilidade disso acontecer, porque é uma coisa que não é minha programada. Quando eu vejo, já aconteceu. É isso aí. Então, quando você perceber isso, você se corrige. Você procura focalizar numa mão só. Não posso deixar continuar. Isso aí. É isso? É isso mesmo. E não é porque assim, é pecado, né? Nossa, vai cair o mundo porque eu fiz isso. Não é isso. É porque você vai deixar de focalizar mais luz num ponto com uma mão só. Entendeu? Um Jorei que eu poderia curar, eu poderia não, ser usada para cura de 3 minutos, como o Meixo Sama fez ali na menina. Sensacional. 3 minutos ele curou a menina, né? Então, a gente pode ser utilizado também por Deus e Meixo Sama para curar alguém. Então, se eu vou levar 5 minutos usando as duas, eu vou levar 10 dias para poder conseguir. Isso. Diminui a força. Tá correto. Você vai demorar mais se você usar as duas mãos ao mesmo tempo do que se você usar uma mão só e focalizar no ponto focal. Tá bom. Tem mais algum outro ponto? É isso que você gostaria de falar? Quem, eu? Isso. Não, sensação. A sensação e reações. Eu não li, estou lendo agora. Esse aqui, viu? Os outros eu li. Dependendo da pessoa para quem canalizo, Jorei, sinto calor na palma das mãos. No caso, é o receptor. Eu tenho uma pessoa, é Fernanda, e ela purifica demais. Ela é jovem, batalhadora, é um amor de pessoa. Qualquer dia que se eu estiver disponível, eu lhe levo para o senhor ministrar um Jorei nela. E ela, quando recebe o Jorei, ela sente o calor nas duas mãos e depois o fogo assim nos braços, e é uma coisa que ela fica radiante, porque acontece isso com ela. Tanto que é isso que eu queria dizer na aula anterior e não deu tempo. Então, ela virou para mim e disse assim, mas é só em uma mão e passa para o braço. Aí eu disse assim para ela, quando você recebe o Jorei, seu celular fica apoiado aonde? Em uma das mãos.
Aí eu disse, então, amanhã eu vou fazer, você vai trocar a mão. Ela trocou. Aconteceu a mesma coisa. Aí eu disse assim, amanhã você vai deixar seu celular paradinho e vai receber o jorei, relaxa mente e corpo e vai receber o jorei. Quando terminou, ela ria tanto e chorava. Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Que beleza. Senti a mesma energia todinha, começou pelas mãos, pelos braços. Dona Ângela, foi fantástico. Sempre que puder deixar o celular afastado, é melhor, né? Eu tinha o hábito de ministrar o jorei segurando o celular. Hoje eu não faço mais. Perfeito. Porque se o receptor sentiu no braço que estava segurando o celular, não sentiu a força da energia do jorei, então, se eu estou ministrando, eu também posso estar levando só a metade. Perfeito. Bem observado, Ângelo. Muito bom. Sempre que puder evitar o celular perto na hora de ministrar jorei, todas essas ondas eletromagnéticas, é melhor. Uma coisa que você falou em relação a posicionamento, né, para ministrar jorei, se o altar está do lado direito e a pessoa tem que estar do lado esquerdo, o ministrante fica de costas para o altar, também tem isso. Você tem que estar na posição correta do ambiente. Você está num quarto, não tem altar no quarto, só tem você e a pessoa. Você vai sentar o mais longe da porta. Quem ministra fica o mais longe da porta. Isso eu sei. Isso é muito importante também, porque se você senta mais perto da porta e a pessoa mais longe da porta, você está invertendo a ordem, a hierarquia. Exatamente. Porque, só para você ter uma ideia, tem Eu me referi, eu sempre faço assim, mas a minha porta, ela fica bem distante. Não, tranquilo. Você fez certinho. É que, às vezes, passa desapercebido essa informação, mas o ministrante tem que ficar o mais longe da porta ou mais perto do altar. Isso. Tá? Exatamente. E nunca de costa também para a porta, né? Porque não tem sentido. Você tem que ficar sempre o mais longe das portas. A Mesh também ensina isso. A gente viu, acho que no Evangelho do Céu, volume 2, se não me engano, sobre o posicionamento das mesas, né? Então, essa questão de posicionamento espiritual, etc., funciona para o jorei também. E ele explica, né? Inclusive sobre o tokonoma, né? Que eles falam das casas japonesas, que os tokonomais são as partes mais elevadas espiritualmente, teoricamente, daquele recinto, porque às vezes tem vários tokonomais espalhados na casa, porque é como se fosse um recuo na parede, que eles colocam letras, eles colocam caligrafias, ou melhor, colocam imagens, colocam quadros artísticos, né? Então é como se fosse um recuo na parede destacando aquele local. Então o tokonoma é o local mais elevado em relação aos demais ambientes. Você vai ministrar jorei, você fica de costas para esse ambiente, que é o mais elevado naquele local. Mas tá bom, Ângela, obrigado pelas observações, foi muito bom o que você colocou. Queria passar para a Suzana, depois para a Sandra, depois para a Hilda e depois para a Diva. Tem bastante gente para falar, então vamos procurar ser direto ao ponto aí, por gentileza. Então, deixa eu ver aqui. Que eu lembro, que eu li, o que me pegou aqui foi jorei no hospital, mas isso aí eu quero falar no final, tá? Uhum. Então, assim, que um membro falou e o Miju Sama falou que não existe jorei em demasia, né? Então, mas tem um caso, sim, que não pode, que é quando a pessoa tem tuberculose, porque daí, se for ministrar com muita frequência, o que vai acontecer? Aquele ponto pode esquentar muito e a pessoa vai perder apetite, e aí vai ser pior. A purificação vai ficar acelerada, mas não existe jorei em demasia, exceto no caso de tuberculose. Achei interessante esse ponto aí. A postura, né, que a gente, né, só se realmente a pessoa for uma pessoa acamada, uma pessoa que está em casa,
preferencialmente deitada por questão de dor, alguma coisa, aí tem que receber o jurei deitada, né? Mas se está bem, não é para estar deitado, né? Então, essa questão aqui, ministro Ricardo, eu queria até tirar uma dúvida com o senhor, porque não é possível, no caso do jurei no hospital, tem que se ver o bom senso para que seja ministrado. Isso aí eu entendi. Só que eu sei de pessoas que vivem recebendo jurei no hospital, ou pessoas que vão para o hospital para ministrar jurei nas pessoas. E aí eu queria saber como que é essa questão do bom senso. Eu queria que o senhor me desse mais uma orientação melhor. Como a senhora já deixou claro, deve-se evitar parte desse princípio, né? Ponto 1, deve-se evitar ministrar jurei em hospitais. Ponto 2, tem pessoas que querem receber, por exemplo, tem um membro, infelizmente ele acabou indo para o hospital por algum motivo, e ele quer receber jurei, você não vai lá ministrar jurei? Lógico que você vai. Então isso é ter bom senso positivo, não é porque ele está no hospital que eu não posso ir lá ministrar jurei, sabendo que ele quer ser tratado com jurei. Então você vai lá e ministra. Agora, o que Meixo interpreta muitas vezes? Que quando a pessoa está no hospital, ela foi entregue à medicina. E muitas vezes, quando a medicina está atuando, está injetando um monte de drogas na pessoa enquanto a pessoa está no hospital. E o jurei, ele tem uma atuação diferente da solidificação. Os remédios, eles tentam solidificar a purificação. O jurei, ele queima e ele purifica o corpo. Então, são atuações diferentes. E quando você vai num hospital, você acaba, vamos dizer assim, entrando num embate, né? Você vai tentar limpar e o hospital está tentando segurar. Então, são trabalhos diferentes. Deixa o hospital fazer o trabalho dele. Na hora que a pessoa voltou para casa, dá para você ministrar tranquilo, mais direcionado, com foco nos pontos focais. Enquanto está no hospital, são atuações diferentes. Tem, inclusive, essa questão de ter bom senso. Como eu faço para ter bom senso? A pessoa quer receber jurei, qual é o estado de saúde da pessoa, né? Porque tem uma pergunta aqui nesse livro que ele dá, inclusive, um exemplo. Eu vou até ver se eu acho ela aqui, que acho que vai elucidar melhor. É a pergunta de jurei em hospital. Sim. Eu acho que está em cima. Deixa eu ver. Um pouco mais para frente. Certo. Onde o Meixama fala, quer dizer, a pessoa que está acompanhando no hospital fala que quando ela ministra jurei, fecha a garganta da pessoa e só passa tantos ml de água. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, olha. Pergunta número 2, será essa? Ministro, recentemente recebi um pedido... Não. Acho que não, Alana. Desculpa, Ângela. Viu, Ângela? Eu acho que ele está procurando uma outra referência nesse mesmo livro, não é isso? É isso mesmo, só que mais para frente. Mais para frente. Ô, ministro Ricardo, digamos que eu estivesse no hospital e eu quisesse receber jurei. Você pode. Não tem problema nenhum. Tá. Isso é ter bom senso. O bom senso, ele vai no sentido de avaliar se o jurei está sendo útil naquele momento. O bom senso é aplicado por parte do ministrante? Isso, você que tem que ter a avaliação. Falar, poxa, eu vou ministrar ou não? Né? Porque mesmo eu como membro, eu achando que eu quero, mas se o ministrante discordar pela questão do bom senso do ministrante, é melhor que eu não receba. Aí ele que vai decidir, não é você, entendeu? Ok. Ele vai falar, poxa, acho que... Não tem problema. Se o senhor não achar, depois a gente vê, ministro Ricardo. Eu vou procurar e eu mando no grupo, mas é um ensinamento que vai complementar. Porque o que esse ensinamento estava falando? É o seguinte, a pessoa estava no hospital e sempre que ele ia ministrar jurei, a pessoa tinha uma reação
e fechava a garganta e passava muito pouco líquido, não conseguia comer, etc. Então, ministrava jorei e a pessoa tinha piora. Então, a Mestre Sama falou, pare de ministrar jorei, porque o ponto que ela está da purificação e a quantidade de toxinas que estão sendo injetadas nela diariamente não condizem com jorei, então você tem que parar de ministrar jorei nesse caso. Então isso também é ter bom senso, você observar as reações e como a pessoa reage com o seu jorei. Você vê que está tendo piora, você tem que ir tirando o pezinho. Você vê que está tendo melhora, você vai avançando. Né? Então isso é ter bom senso, você avaliar o caso. Eu estou conseguindo avançar positivamente. E até fazendo um comentário, a tuberculose da época de Meixo Sama é como se fosse o Covid de agora. Era uma pandemia, né, vamos dizer assim, da época, né, isso aí era uma coisa terrível da época. E o Covid hoje é o terrível da nossa época, que a gente, graças a Deus, tá vencendo. Mas... E na casa dele, os tuberculosos estavam convivendo com os filhos. Conviviam com os filhos e nunca pegaram, é isso mesmo. Então, é bem curioso que se a pessoa está com tuberculose, às vezes você tem que dosar o jorei. Mas você vai dosar o jorei no sentido avaliando a pessoa. Poxa, ela está muito grave com a purificação. Se você ministrar muito jorei, às vezes você pode intensificar a purificação. Então, tem que ter esse feeling, né? Poxa, agora ela está purificando, eu vou direto no ponto focal, etc. Então tem que ter esse bom senso. Tá? Tem mais algum ponto? Não. Assim, foi interessante também a questão que a pessoa vomitava 2, 3 dias depois do jorei, né? Mas isso, a interpretação sobre isso, na minha visão, por a pessoa estar sendo instrumento da luz divina, ela acaba, a luz não passa sobre ela primeiro, não é que ela absorveu a coisa ruim da pessoa, é porque ela está purificando. Então, nesse ensinamento aqui, ela está purificando, não porque ela absorveu carga da pessoa e depois está vomitando, são coisas diferentes. E que, só para fechar, que o importante é a gente sentir o calor na mão, que é muito importante. Isso, você desenvolver isso, né? Isso. Elevação espiritual, aprendizado, né? E aproveitando, às vezes as pessoas ficam querendo sentir em que ponto da pessoa está a purificação. Isso aí, Mestre Sama já deixou claro. Que você não precisa ficar focado nisso. Até mesmo ele colocou, né? Quando eu estou ministrando vários jorei, eu nem me atenho a ficar pensando se eu estou percebendo que ponto está a purificação da pessoa ali, que ponto tem mais mácula, mais toxina. Porque isso gasta energia também, né? Você tira o foco do jorei ali, naquele momento. Então, ministra jorei leve, né? Quanto mais leve, mais fluido será. Obrigado, Suzana. Muito obrigada também. Sandra, por favor. Boa noite a todos. O que me chamou a atenção, ministro, foi o do calor, que é bom sentir o calor na palma da mão. Só que isso que acontece, que eu percebi em mim. Antes eu sentia muito frio, podia estar o calor que fosse, eu sentia frio. E agora eu estou estudando bastante, como vocês, tem que estudar para palestra, fazendo as chorrincas, fazendo oração no altar, tudo, eu estou sentindo muito calor. E na aula aqui eu estou sentindo um calor insuportável, no corpo todo, não é só na mão. E ontem nós entregamos as chorrincas na escola, as 300. A hora que eu levei isso na segunda. Ontem, a hora que a diretora mandou colocar que as crianças ia saindo, que cada criança ia pegar uma chorrinca para levar para a mãe. São 300 famílias que receberam essa chorrinca. Foi um calor tão grande na escola, mas tão grande, que não foi só eu, foi todo mundo e sentiu um calor insuportável lá na escola. Você fala, até me arrepia, mas é o poder do espírito do fogo, isso. Quanto mais a gente avança, né, na era do dia, mais essa energia do fogo se torna presente no nosso dia a dia, no jorei, nas nossas dedicações. Quando a gente está falando de ensinamento, como você falou, tá um calor
grande aí, mas é por causa disso, nós estamos conectados com o espírito do fogo. Então, e as pessoas que foram entregando, eu não coloquei, do momento que eu cheguei, entreguei a chorrinca para a diretora lá, eu não coloquei mais a mão. Foi os funcionários que foi entregando para as crianças. É o amor que você colocou na hora de fazer a chorrinca, é o que ficou impregnado. Essa sua energia que você coloca na dedicação. Isso é muito importante, tá, gente? Se você está limpando, se você está comendo, não importa o que você está fazendo na dedicação, mas você faz com amor, você impregna aquilo com amor. Aquela energia fica no objeto. Então, prestem atenção com o sentimento que vocês estão colocando na dedicação. Às vezes a pessoa fala, vou limpar meu altar. Com que sentimento? Eu vou passar o espanador lá? Não. Eu vou passar como se eu estivesse passando na pele de Meixo Sama. Eu vou passar como se eu estivesse limpando a caligrafia que Meixo Sama fez. Então, tenham um sentimento no que vocês estão fazendo. Isso vocês vão impregnar as coisas com energia positiva. Pode falar e finalizar, Sandra, por favor. E essas 300 churrinhas, ela ainda pediu oração para a criança, que a criança tem 7 anos, e a criança é muito violenta, ela já está com 3 BO, que tentou enforcar 3 crianças, sabe? E eu eu não posso erguer a mão para ministrar Jorê, o tanto que o senhor falou aí. Agora, a partir de amanhã, eu vou pensar nele, porque eu não posso erguer, na escola não pode ter religião, mas eu fico de longe. Então faz pelo Jorê. Eu fico de longe, sem ele perceber, nem ninguém. Sabe como você pode pedir? Fala assim, me chama, pelos fios espirituais, manda a luz divina para aquela pessoa. Entrega, é como se fosse uma oração. Você faz e esquece, entendeu? Só ficar parado ali, concentrado nisso. Pede mentalmente, vai chegar. Tá, porque a criança é muito violenta, e foi por isso que ela me pediu a oração e as 300 xerrinhas, e ela falou que já deu uma boa melhorada, já. Graças a Deus. Que já deu uma melhorada. É uma criança, a criança, você vê uma criança nessa situação. Eu tive uma experiência recentemente com essa questão da sensação do espírito do fogo, mais para frente eu trago para vocês. E parece que vou te relatar, parece que pega fogo o meu corpo. Isso na hora é bom. que eu estou dedicando, na hora que eu estou lendo, na hora que eu estou ministrando Jorê, igual o Jorê no Chapadão do Sul também, é quente também. Prestem atenção, quanto mais vocês estudam ensinamentos e estão dedicando, mais essa energia vai impregnar em vocês, vocês vão ficar cheios dessa energia. E na hora que vai ministrar Jorê, vai vir como se fosse uma torrente de energia para a pessoa que você vai ministrar. Mas é como se você acumulasse. Quanto mais se lê ensinamento, mais se dedica, essa energia vai acumulando em você. Por isso precisa ministrar bastante Jorê, para mandar e fluir, né? A Sandra do Chapadão do Sul, ela está sentindo essa energia, o senhor está falando. Ela está sentindo, que é uma sensação maravilhosa. E o Chapadão do Sul, aqui são 8 horas de viagem, porque ela está no Mato Grosso do Sul. Muito bom. Posso passar a palavra para o próximo? Obrigado, Lana tem que sair, né? Boa noite, tá? Eu já vou sair. Fica boa com noite Deus. Obrigado, Ana. Boa noite. Passar para quem não falou ainda, a Diva e a Hilda, né? Passa primeiro para a Hilda, por favor, Hilda. E aí a Diva faz as honras de encerrar. Tá no mudo, tá? Eu não tô te ouvindo. Eu fiz um resuminho aqui, mas já foi falado tudo aí. Não, mas pode... Eu fiz um resuminho sobre o Jorei, né, em demasia, que Meixo Sama fala que nunca é demais, né, de que ele falar de demasia, né? Depois eu falei, quanto mais inferior o Jorei, mais ele faz efeito, né, no caso aí. O animal. Do animal.
Perfeito. Inclusive, eu tive uma experiência que eu ministrei de orei num carro que eu queria vender, né? Certo. É como se você impregnasse as coisas, os objetos com a luz, né? Não é ruim, não. Então, eu fiz isso. Eu lembrei que Meixo Sama sempre falou, acho que eu já contei, onde há sujeira, não entra luz. Até se vocês quiserem, por exemplo, no alimento, você vai jantar, pede permissão, ministra um minutinho de jorei na comida. Você quer ministrar numa água? A minha garrafinha de água. Pede permissão, ministra, jorei na água. Pode na tomar. Comida, eu já vi. Então, não tem problema nenhum. Eu limpei o carro, né? Eu queria vender o carro, não vendia. Eu lavei o carro, limpei eu mesmo, nem paguei. E aí falei, agora eu vou ministrar de orei, mas não deu outro. Consegui vender o carro e consegui. Eu queria, ao passo que se você impregna com energia positiva, você queima o que tiver de negativo, né? Então ele energeticamente fica puro. Porque muitas vezes encosta inveja, né? Em objetos. É uma coisa que outro ponto também do receber de orei deitado, que isso daí já foi falado também, isso aí também me chama muita atenção. Depois de ministrar de orelha, a moça falou agora, a pessoa falou sobre vomitar, né, de vontade de vomitar. Eu já senti isso, uma época aí, eu lembro que a igreja estava aberta ainda, e eu ministrava bastante de orelha. E eu sei que passou uns dias, eu comecei a sentir uma ânsia de vômito, eu corri no médico, né, ai meu Deus, o que está acontecendo? O que é isso, né, a gente já pensa... Aí eu fui no médico, eu sei que ele pediu para me fazer uns exames, eu nem fiz. Eu não sei porque eu não fiz. Tem uma coisa que a Marcela fala que muitas vezes quando dissolve toxina dos ombros, ela passa pelo estômago, causando enjoo. Vocês lembram desse ensinamento? Eu lembrei, agora eu lembrei. Lembrou? É verdade. Então, só que eu não dissolve lembrava. E cai, né, como se fosse para o estômago e depois para o intestino. Então, pode causar um enjoo e pode causar diarreia em seguida. Tá. Então, tem lógica. Sobre o encosto também lá, né, de receber de orelha, a pessoa picar, né. Eu lembro também que eu recebia de orelha, que eu ministrava de orelha, e eu vinha para casa e eu falava, nossa, Laura, engraçado, eu estava na igreja, eu ministrei tanto de orelha, só que eu não conseguia dormir à noite, e passava mal, eu falava, meu Deus. Só que depois que eu não sabia, eu tinha que ir lá no altar fazer oração, que daí, né, as aulas falou. Eu nunca fiz isso, né. Agora já sabe. Depois, no outro dia que eu me ministrava de orelha, eu ficava bem, mas... Né? Sentiu qualquer coisinha estranha? Pede permissão, vai no altar, faz oração e quebra na hora. Deixa a Meixo Sama atuar. Obrigado, viu, Hilda? E eu vou pedir só para a Dilva encerrar, finalizar, porque já chegamos no horário. Eu acho que tá bom, todo mundo já falou que eu queria também. Bom, obrigado. Beleza. Boa noite. Boa noite, Dilva. Ministro, eu gostei do Jurei Sonnen. A primeira também é muito importante, né, da moça que estava doente e tal. Mas eu gostei muito da menina, né, da degeneração dos ossos, que até hoje é uma coisa muito delicada, é um tratamento muito difícil, e já naquela época, Meixo Sama fazia a cura. E o interessante é que a pessoa não acreditou, vem na própria filha andar para lá e para cá, só quando foi andar nas montanhas, tudo que ele percebeu. Você me fala isso, né? Diva, até me arrepia, porque você imagina, 3 minutinhos, Meixo Sama falou assim, ministrou, curou, pode ir que tá tudo certo. Tanto que o cara achou que era feita, né? Ficou bravo, saiu revoltado o pai da criança. Depois que ele caiu, que tinha sido curada mesmo. Mas até tem certa lógica, porque a pessoa não tinha fé, não conhecia, né? Outro ponto interessante é algumas vezes sentir calor ou tremores no corpo, né? Eu achei muito interessante. Que são várias as causas, mas quem sofre influência da água sente a ação desse fenômeno. Porque cruza, né? Tem o cruzamento da
espírito da água, espírito do fogo, então tem um cruzamento e gera esse calor, esse aumento de calor. É bem interessante. Tem mais. Tem mais? Vai. Muito porque o do sono, do bocejo, do sono que dá, que a Alana falou, eu achei muito interessante, porque eu sinto muito. Eu estou achando que eu estou sempre com sono. Então, isso pode ser a linhagem espiritual, que a gente já conversou, acho que algumas vezes aqui. Pode ser que seja da linhagem da água. A água, as pessoas que têm linhagem da água trabalham absorvendo e limpando pela água. Mas, quanto mais se ministrar Jorei, com orações, você vai na frente do altar, você pode pedir isso também, né? Que tenha uma predominância do espírito do fogo e não absorva nada que não seja seu. Com o tempo, vai mudando, né, essa origem. A linhagem vai ser a mesma, mas você vai se transformando mais em uma pessoa da era do dia, do fogo, e vai saindo daqueles hábitos antigos que absorve e fica com você a sujeira, né? Esse é o problema. Eu acho que no meu caso, acho que é mais, assim, eu estou começando a ministrar muito Jorei agora, porque antes era bem devagar. Eu acho que isso vai transformar logo, porque ser da lua, lá, linhagem da água. Da linhagem da água, eu acho que eu não sou, porque eu sinto muito calor nas mãos. Muito, muito, no meu corpo. Então, eu acho que eu não sou, nunca senti assim, tremor, nada disso. É só o fato, acho que mais jurei, mais o tempo vai passando, mais dedicando, vou sentindo mais, acho que é isso. Pode ser. Tem o do vômito, que é muito interessante, que eu não sabia. Eu sabia que a gente punha para fora, mas do vômito eu nunca tinha escutado. Mas que é importante, é bom. São várias, tem bastante coisa interessante. Eu gostei muito de estudar isso. Só para dar o exemplo e fechar, que a gente já terminou o horário, eu encontrei com uma pessoa no último sábado, após eu sair do culto. Eu não falei nada sobre Jorei, nada sobre igreja. Aí a pessoa virou para mim e falou, depois você faz oração para mim, viu? Aí eu falei, como é que ela sabe, né? Aí ela falou assim, assim que eu comecei a falar com o senhor, eu comecei a sentir arrepiar tudo. E aqui conversando com você, eu sinto um fogo vindo aqui da barriga para subir no corpo inteiro. Uma quentura. Eu não falei nada, não fiz nada. Eu só estava ali na frente dele. Então, eu falei para ele, isso é o que eu acabei de trazer do culto. A energia do culto, a energia de estar com o Meixo Sama. Eu estava sentindo essa energia durante o culto. E só de estar perto dele, ele sentiu isso. Mas por quê? Porque ele tem essa sensibilidade, né? Então, olha a importância, né, da gente dedicar com seriedade, fazer as coisas com amor, ministrar o Jorei da forma correta. As pessoas, às vezes, vão... É isso que é interessante. Nós vamos falar, às vezes, de religião sem a pessoa saber da nossa fé. E nesse sábado agora ele vai lá na igreja para conhecer. Então, ele vai nesse sábado agora para conhecer. Então, foi uma experiência muito interessante, porque eu não falei nada de onde eu era, o que eu fazia, e etc. Aí ele sentiu, né? Mas isso não é porque é eu, o Ricardo, é porque Deus estava comigo ali naquele momento, né? A energia do fogo estava predominando. Então ele sentiu isso. Então isso não é uma característica especial minha, é de todos nós aqui que temos o Ricardo. Tá bom? É isso. Ô Diva, você não vai falar do Jorei? Da nossa parte, da administração de Jorei? Não, pensei que você ia falar. Sintomas não, que você eu ia esperando que você ia falar. Mas vamos falar na próxima aula, que a gente já passou do horário hoje. Próxima aula. Tá bom? Parabéns. Obrigado. Parabéns hoje, que atrasada. Não tem problema. Eu fiz aniversário ontem, mas todo mundo mandou mensagem, você está falando agora, eu agradeço aí a carinho. Eu fui lembrar de você, eu falei, agora eu vou falar na hora da aula. Obrigado. Ganha você um presente? Ganhei, cada um deu um presentinho aí. Foi bom. Então tá bom.
E semana que vem, terça-feira, tá? Terça-feira às 8. Não é a quarta, terça-feira. Ministro. Oi. Ô, ministro. Oi. Posso falar só uma coisinha? Eu vou querer um favor. Depois desse livro aqui, nós vamos estudar que livro? Arte 3. Você pode encomendar para mim? Eu pedi lá na igreja. Eu já tenho a conta para depositar o dinheiro. Tá, eu vou pedir para o reverendo Dorival para fazer essa encomenda do Arte 3. Então, fala para ele, aí depois eu deposito o dinheiro lá na conta que eu ministro todo mês. Tá bom, combinado. O Arte 3 é mais avançado, tá, gente? Vamos se preparando. Por isso que eu tô exigindo de vocês o estudo, porque chegou lá, não tá entendendo, vai perder o fio da meada. Então, continuem firmes aí nas preparações de vocês todas as semanas. Meu objetivo aqui com vocês, nesse aprimoramento, é formá-los. Eu quero vocês profissionais do Jorei. Esse é o meu objetivo com vocês. Então, se às vezes eu estou puxando muito, vocês estão achando difícil, é bom que seja difícil. É bom que seja difícil porque vocês se desenvolvem. Se fosse fácil, vocês não iam aprender nada. Então, a dificuldade é para vocês aprenderem. E eu peço para que vocês falem, dêem as opiniões de vocês, para vocês desenvolverem a fala também. Então, vamos em frente que eu quero chegar nesse objetivo com vocês. Obrigado, pessoal, mais uma vez. Boa noite e vamos em frente. Fiquem com Deus. Amém. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.